Massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Globo Esporte, falando muito desse jogão de bola. Hoje, na Arena contra o Mirassol, o Galo vai para cima, sim, do Mirassol, que vem muito bem no campeonato. Então a gente vai trazer aí a provável escalação e toda a preparação do nosso Galão da Massa para esse confronto de logo mais. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos passar pro Galo. Hoje tem pedreira aqui em Belo Horizonte, na Arena MRV, contra o Mirassol, que é a grande surpresa desse campeonato. Inclusive, já a gente vai pra lá com a Luciance e o provável time do Sampaoli para hoje à noite. Segundo jogo de 3 do Atlético em casa para ligar o alerta, porque o Atlético tá a apenas 3 pontinhos do Z4. Vitória no meio de semana com a classificação na Sul-Americana deu um up, né? Aumentou a confiança e esse é o momento de botar essa energia para recuperar também no Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode valer só 3 pontos ou uma classificação. A vitória é importantíssima, né? Principalmente levando em consideração os últimos jogos, as últimas semanas, até mesmo, não sei se último mês ou meses, né? Mas uma vitória pode também tirar o peso de quem vinha jogando sob muita pressão. Com a psicóloga do clube, falando... Esses dias fizemos muitas coisas, inclusive com a psicóloga do clube. Falando que o time tem jogadores que estão abaixo do rendimento, porque perderam a fé no que são realmente. Han perdido crença em lo que são realmente. A gente vem de 3 jogos com a mais que a gente não conseguia ganhar. E vem uma pressão, vem uma pressão externa, vem a pressão interna. Eram 7 partidas sem vencer, mais de um mês, até Gustavo Scarpa encontrar Bernard. E eu fico muito feliz com o gol dele, é um cara trabalhador, um cara muito humilde por tudo que representa, tudo que já conquistou na carreira. Trabalha quieto na dele e merece muito mais gols. Primeiro gol de bochecha da história. O grupo aqui é muito bom, pessoas muito boas, jogadores muito bons, então eu tenho certeza que da forma como a gente tem se concentrado, tem se empenhado, dedicado, a gente vai conseguir sair dessa situação sim. No Campeonato Brasileiro são 2 empates e 4 derrotas nas últimas 6 rodadas. O Atlético é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A classificação na Sul-Americana ajuda a recuperar a confiança e essa pode ser a diferença no Brasileirão. Então espero que essa vitória nos dê motivação, nos dê confiança para jogar ainda melhor, ainda mais leve e conseguir essas vitórias que tanto a gente está devendo no Campeonato Brasileiro. Assim que tendremos que recuperar bem e tratar de... Temos que nos recuperar bem e tratar de nos recompor no Brasileiro. Isso gera confiança, mas também é saber que tem que ser o começo de uma melhora substancial. De uma melhora substancial. Hoje o Atlético enfrenta a grande surpresa do Brasileirão. O Mirassol é o 4º colocado e venceu 4 dos últimos 5 jogos. Na terça vai ser contra o Juventude, adversário na parte de baixo da tabela. 2 jogos seguidos em casa, aqueles pontos que o torcedor conta no início da temporada e que o Galo não pode mais perder. Claro que tem que ter atenção, claro que a gente tem que se preocupar e saber que temos a obrigação de recuperar esses pontos perdidos no Brasileiro, até para respirar melhor, para trabalhar mais tranquilo, para ter mais confiança. Para isso, o Atlético vai precisar da força da sua torcida. Dá só uma olhada nos números do Atlético em casa em 2025. São 14 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Mas o recorte mais recente não é tão bom. Nos últimos 8 jogos, são apenas 3 vitórias. O momento de reverter, porque o Atlético está precisando recuperar também dentro do Campeonato Brasileiro. Eu te falei, né? Além dos jogos de Cruzeiro e Atlético, tem mais 2 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro. Duelo de Leões, Fortaleza e Sport, às 4 da tarde no Castelão. E
mais tarde, às 6h30, tem Juventude e Internacional. 2 jogos de times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Importante pro Atlético ficar de olho. Se a rodada for boa, o Galo pode se recuperar e pegar o elevador dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai pra Arena MRV com as últimas informações do Atlético. Agora, pra gente falar do Galo, que joga contra o Mirassol hoje às 9 da noite na Arena MRV. Jogo, inclusive, vai ter transmissão ao vivo no Sport TV. Que time que o Sampaoli vai colocar em campo? Lud Cian está por lá e traz as informações pra gente. Boa tarde, Lud. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente no Globo Esporte. Jogo importantíssimo para o Atlético hoje diante do Mirassol, né? O Galo não vive um bom momento, tá 6 jogos sem vencer, a 3 pontinhos de distância da zona de rebaixamento, então uma vitória hoje aqui na Arena pode deixar o Atlético numa situação menos complicada, né, na tabela. A diretoria manteve a promoção de ingressos que teve para o meio da semana do jogo contra o Bolívar. O sócio torcedor que comprasse o ingresso para o meio da semana já ganharia o ingresso para a partida de hoje. Mas ainda assim, mesmo com essa promoção, a procura por ingressos não está muito alta, não. Na última parcial divulgada pelo clube, apenas 14 mil ingressos tinham sido vendidos para o jogo de hoje. Mas vamos abrir aí um provável campinho na tela para essa partida? Vamos dar uma olhada, ó. Com o Everson no gol, né, o Lianco ali na zaga ao lado do Lianco, o Alonso, que não jogou na última partida, e também o Natanael, né? Os dois não jogaram contra o Bolívar, estavam suspensos, mas hoje voltam a ficar à disposição do Sampaoli. E aí teve o desfalque, né, do Alexander, que lesionou o joelho na última partida. Sampaoli pode colocar o Bernard ali, né, nessa vaga, né? O Bernard que conquistou a confiança, conquistou aquela moralzinha depois do jogo da classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Ou uma outra opção seria o Fausto Vera para uma formação mais defensiva. Vai lá na frente o Renier e também o Hulk comandando o ataque do Atlético para essa partida de hoje. Maurício. Valeu, Lud. Ô, Cláudio Rezende, o que faz o técnico Jorge Sampaoli? A procura pelo ingresso melhorou. A torcida não tá muito animada ainda, Galo. O Atlético tá devendo ainda no Brasileiro, Rezendão. Como é que tá a procura pelo ingresso? O clima na cidade do Galo? Cláudio, hoje tem que ganhar. Hoje o Galo precisa, de qualquer maneira, dos 3 pontos. Quero saber tudo do Galão da Massa. Sempre com ele, Cláudio Rezende, cantando alto com o Galo. Chega mais, um abraço. Bom dia, Rezendão. Bom dia a você, Thiago Reis. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Rádio Esportes do Sabadão do Galo. Hoje à noite, Arena MRV, Thiago. E realmente a venda de ingressos continua abaixo do que o Atlético esperava. Pouco mais de 13 mil ingressos, estão chegando quase a 14 mil para esse momento, né? Ingressos emitidos para a torcida do Galo no jogo de hoje contra o Mirassol. A promoção foi até ontem à noite, Thiago, até às 9 horas, para quase todas as categorias de sócios. Galo na veia, para você comprar o seu ingresso e levar mais uma pessoa na Galo Forte Vingador. E quem tem o plano anual, 2 ingressos adicionais, mas ainda está valendo para o sócio Galo na veia da massa, que não tem mensalidade. O torcedor pode comprar o ingresso com 50% de desconto no preço ainda nesse dia do jogo. Então, torcedor do Galo que está pensando ainda tem a oportunidade de acompanhar o jogo na Arena MRV. A gente teve aí um público que melhorou bastante, né? Na última quarta-feira, chegamos a ter 35 mil torcedores ali na Arena MRV. Hoje vai ter um público menor do que isso, mas como você disse, Thiago, quem for para empurrar o Galo nesse momento delicado no Campeonato Brasileiro, já são quase 2 meses sem ganhar. Você falou 6 rodadas, Thiago. 3 de agosto foi a última vitória do Galo no campeonato contra o Bragantino. Na Arena MRV também, 2-1. O gol da vitória saiu dos pés do Natanael, né? Chutou, teve um desvio no meio do caminho. O lateral Natanael fez o gol da vitória do Galo. Agora, para hoje, inclusive, o Natanael está de volta para esse jogo, está disponível. E tem o Alonso também. Os dois estavam suspensos no meio de semana na Copa Sul-Americana. O Galo agora, Thiago, você falou aí de possibilidades de recuperação no campeonato. O Galo tem 2 oportunidades para não completar 2 meses sem ganhar em casa, né? Sem ganhar no Brasileiro. Porque tem o jogo de hoje e na terça-feira recebe o Juventude para fechar setembro. Aí o Galo tem essa oportunidade, né, Thiago? Porque 2 meses sem ganhar no campeonato seria demais, né? É uma loucura. Eu diria a você que é um absurdo até o Atlético
passar tanto tempo sem vencer. Já já o Cláudio vai escalar o time do Atlético, o Rubens Júnior vai trazer informações do Mirassol, mas eu quero ouvir os comentaristas, analistas da Itatiaia, do Panzi e Ale Oliveira. Primeiro, Edu, sobre o momento do Galo, a pressão é enorme. Eu disse que o astral dá uma melhorada, né? Querendo ou não. Não jogou bem. Foi um jogo ruim, mas passou para a semifinal da Sul-Americana. Isso traz ali uma motivação a mais. Pelo jeito, não contagiou a torcida, né? Essa motivação não chegou à galera. Cláudio Rezende fala aí em menos de 15 mil ingressos vendidos para hoje à noite. Também de se convir com um horário absurdo, né? 9 horas do sábado, mas passa muito mais pela fase do Atlético do que qualquer outra coisa. Edu, ciência desse momento, que os jogadores saibam, hoje é decisão. O Atlético, né, se não vence, pode entrar na zona do rebaixamento, e quando entra na zona, o karma, né, a energia fica muito mais pesada depois para sair desse momento. Qual o peso do jogo de hoje, Edu Panzi? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço. O peso é enorme, né, cara? O Atlético tá muito mal no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Atlético vem jogando mal, né? Não jogou bem contra o Bolívar, mas classificou. O mata-mata é o que importa. O Atlético tá nas semifinais. Só que, paralelamente ao mata-mata, o Galo joga um Brasileirão de regularidade, né? E tudo que o Galo não tem nesse Campeonato Brasileiro é regularidade. O time tá muito mal, batendo a porta de uma zona do rebaixamento. E o torcedor, ele é apaixonado, ele ama o Atlético, o clube dele, mas ele entende de futebol. Ele sabe o que ele tá vendo, né? E aquele atleticano, aqueles 35 mil que estiveram no estádio no meio da semana, eles vibraram muito, comemoraram, ajudaram demais o time em campo. Mas eles viram que o negócio não tá bom, principalmente o primeiro tempo. E eu acho que vai muito mais da questão anímica, bate muito na questão de confiança, Thiago. Eu espero que os caras tenham recuperado um pouco da confiança com a vitória, com o gol no finalzinho, porque animicamente, você acha que a parte anímica não deveria ter melhorado depois de eliminar o Flamengo numa Copa do Brasil nos pênaltis? Deveria, né? Pois é. Não deveria, depois daquela eliminação diante do Bucaramanga. A parte anímica, a confiança voltar, não, né? a parte anímica, eu acho que ela é um passo para a confiança retornar. Eu não sei se animicamente esse time, vencer o Bolívar foi suficiente. Porque vencer o Flamengo não foi. Vencer o Bucaramanga nos pênaltis não foi. Aquela virada contra o Godoy Cruz não foi, sabe? Então, e o torcedor vai sentindo isso. O torcedor, ele anima e desanima. Anima, desanima. Anima, desanima. É difícil cobrar a torcida nesse momento. É difícil cobrar a presença do torcedor nesse momento. Mas é fundamental que se cobre mais atitude dos caras em campo, mais confiança da equipe, uma melhora coletiva, melhores escolhas, não só para iniciar o jogo, mas no decorrer do jogo também, da comissão técnica, como a gente fazia com o Cuca, tem que fazer com o Sampaoli, que se cobre uma melhor tomada de decisão para os atletas dentro de campo. Tá faltando isso tudo, é muita coisa que tá faltando, né? Muita coisa que tem faltado ao Atlético, e que parte disso seja recuperado e demonstrado hoje diante de um adversário difícil, viu, Thiago? Difícil toda a vida. Esse Mirassol, nós citamos alguns jogos aqui. Esse Mirassol é mais time que o Bucaramanga, que o Godoy Cruz, que o Santos, que o Bolívar. São adversários que o Atlético não conseguiu vencer. Pelo menos o Godoy Cruz venceu ali na virada, mas o Bolívar no finalzinho, mas que não conseguiu convencer, é a palavra correta. São adversários que o Galo não conseguiu convencer o seu torcedor, e hoje tem um Mirassol que é muito superior a essas equipes. Tomara que hoje o Galo vença, que é fundamental, é o principal, mas que passe a convencer também. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro o Globo Esporte, depois aí a Itatiaia, falando muito desse jogão de logo mais. A responsabilidade é muito grande do time do Galo hoje para esse confronto contra o Mirassol, que é um ótimo time, vem fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, né? Não é à toa que ele é o 4º colocado, mas a gente acredita no crescimento dessa equipe, no entendimento do elenco, com o que o Sampaoli quer que eles façam dentro de campo, porque a gente tem que lembrar, né, rapaziada? São 4 jogos com o Sampaoli, se eu não me engano. Então, o elenco tá entendendo ainda o jeito do Sampaoli. O Sampaoli ainda tá conhecendo o elenco. Então, querendo ou não, não é uma coisa do dia para a noite que o time vai ficar tinindo, mas esse jogo contra o Bolívar, essa classificação, deu muita moral sim pro elenco, pro Bernard,
que está sendo recuperado pelo Sampaoli. Você já viu o Caio Paulista sendo recuperado também, vem jogando bem. A gente espera que ele mantenha nessa qualidade. Substituiu o Arana e entrou bem. Com o Cuca não acontecia. Então, o Sampaoli, devagarzinho, está dando a sua cara a esse time do Galo, que é... O Sampaoli sempre cobra o quê? Muita atitude. Meu irmão, preparo físico e, meu irmão, faca nos dentes. Sangue nos olhos e faca nos dentes. O Sampaoli sempre vai para cima. Meu irmão, marcação normalmente é lá em cima. Então a gente acredita que o Galo consiga essa vitória hoje. Não vai ser jogo fácil, jogo difícil, mas com a evolução que o time do Galo vem tendo, eu sei que tá sendo devagar, mas são poucos jogos, pouco tempo do Sampaoli aqui e, sinceramente, para mim, mostra devagarzinho, mesmo que devagar, mostra melhoria sim nesse time do nosso Galão da Massa. Quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi tratado aí no vídeo? Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Grande abraço.